Olá, estamos de volta com a nossa segunda parte do podcast Maria Rica, falando sobre relacionamentos. A gente disponibilizou a primeira parte na semana passada, né? Mas é um assunto tão vasto, tão bacana de se abordar, para poder levar mais conhecimento para você, que a gente resolveu aqui, ó, dar uma esticadinha, não é mesmo, Veri? Agora a gente vai falar mais um pouquinho, vamos entrar a fundo, né? Não foi suficiente o tempo, não foi. Não é? Então, nisso, a comunicação está totalmente relacionada ao fim desse relacionamento, né? Porque hoje em dia se corta, né? Não está tendo tanta comunicação. John Gottman fala exatamente isso, né? O fim dos relacionamentos se dá... o início dos relacionamentos se dá pelo sistema de significado, que é interesses comuns e valores comuns, e se dá pela comunicação, né? Pela nossa dificuldade de manter relações, pequenas interações positivas. Uhum. Então, por exemplo, quando eles percebem nos relacionamentos que dão certo, que duram 60 anos e tal, tipos de interações positivas. Por exemplo, você chega no café da manhã, a esposa sabe o que o marido gosta e tal, e ela fez um café da manhã e colocou lá o café da manhã que o marido gosta, né? O marido chega para tomar o café, ele agradece. Que bom que você está em casa, que bom que você fez o café para mim. Aquelas coisas simples, por exemplo, o meu esposo, todos os dias ao sair de casa, se eu estiver ainda na cama, ou sair, independente se ele vai sair de casa, se eu estiver na cama, ele passa, me dá um beijo na testa. E eu fico tão feliz com isso que automaticamente falo, eu vou levantar para fazer o café para ele. Aí quando eu chego para fazer o café, que ele está passando o café, ele olha para mim e fala, poxa, que bom que você veio me ajudar a fazer o café. Então nosso relacionamento melhorou muito quando eu comecei a perceber que nós precisávamos, e ele é meio que uma recíproca. Vai acontecendo, não é falsidade, naturalmente vai acontecendo. São pequenas deixas positivas, né? Às vezes eu estou, por exemplo, no trabalho, em casa, por mais que eu tenha quase 25 anos de casado, meu marido parece que ele sabe que eu não estou legal. Aí ele me manda um trechinho bíblico lá, sublinhado, né? Da agenda dele. A agenda dele tem um versículo bíblico todos os dias, né? São pequenos gestos diários. Às vezes uma florzinha, né? Às vezes que nem o meu marido, sexta-feira, a gente tá construindo e tal, e eu falei assim, vamos dar uma olhadinha na obra? Aí quando a gente chegou na obra, ele trouxe a cervejinha dele e trouxe uma Coca Zero para mim. Né? São detalhes. Quando a gente vai dormir, meu marido passa na geladeira, pega uma água mineral para ele e pega uma água mineral para mim. São pequenas coisas, e eu me senti, nossa, que maravilhoso que ele é, né? Pegou uma água mineral pra ele, pegou uma água mineral pra mim. Eu vou defender o Marcelo, que tudo aqui que a gente, um docinho, alguma coisa, que ele primeiro, às vezes ele não come, mas ele guarda pra levar pra mulher dele. Eu acho isso incrível. Olha aí, eu acho lindo. Marcelo, é isso. E todo mundo elogia, assim, porque é muito bonito. Mostra que às vezes, assim, eu gosto de doce, mas a minha mulher gosta mais, vou levar pra ela. Ou, vou levar, e a gente come, a gente divide, né? Isso é um gesto muito lindo, tenho certeza que ela fica... Recorta esse do podcast, Marcelo. E daí você faz... E assim, a atitude tão pequeno, assim, né? Um detalhe, mas que faz a diferença. É igual aquela situação que eu já ouvi, assim, você não sabe pelo que o outro tá passando. Então, na dúvida, seja gentil. É verdade. Né? É verdade. A gente não sabe o que o outro tá passando. Essa também você recorta pra gente colocar. E qual? Você sabe, Lívia, que quando a gente analisa esses casais, eu analiso sempre, né? Tenho vários deles que o amor durou, né? Dura um certo tempo. Então, aquilo que John Gottman fala sobre os casamentos é verdadeiro. Às vezes você fala assim, você nasceu um pro outro. Não, não existe essa história de nascer um pro outro. Eles construíram um relacionamento. Eles tomaram uma decisão. Muitas vezes tem uma premissa que é bem importante, inclusive para recortar. Tem uma premissa que é muito importante. Muitas vezes você precisa decidir se você quer estar certo ou se você quer ser feliz.
né? Porque às vezes os conflitos é porque eu quero que as minhas regras, o meu jeito que eu trouxe da minha casa, porque na minha casa, nos meus pais, funcionava assim. E você quer obrigar as pessoas a viver esse modelo de mundo, só que isso sufoca. E aí não consegue ser feliz. E eu quero até pegar esse gancho para a gente contextualizar um pouquinho, porque às vezes, talvez por essa cultura dos passados e tudo mais, hoje em dia eu vejo que o homem ele quer uma mulher empoderada, mas ele não está pronto para uma mulher empoderada, que seria às vezes, eu quero que ela trabalhe, mas a partir do momento que ela quer alçar voos maiores e tudo mais, ele quer dar uma puxada, né? Quer dar uma segurada. Então, qual que seria hoje a maior... o maior conflito com relação a essa distinção? Porque eu vejo que no passado os relacionamentos duravam mais, talvez pela mulher baixar a cabeça, né? Pelo machismo e tudo mais. E hoje, talvez dura pouco, ou pelas pessoas estarem não se conhecendo tão bem, né? Ou porque o homem talvez não tenha tanta aquela felicidade em ver a mulher tá cada vez mais alcançando novos voos, indo atrás dos objetivos. Sim, você tem total razão. Uma mulher segura, ela balança as estruturas de um relacionamento, tá? E acontece isso. O que é importante é que é importante a mulher saber o porquê que ela está buscando por esta segurança e por esta liberdade. Agora está rolando um lance aí de que a mulher que quer trabalhar fora, que quer conquistar, isso significa que ela quer assumir o papel do homem dentro de casa. Não é essa a questão. Essa coisa mais ridícula que estão querendo colocar para nós, como se, por exemplo, o fato de você querer trabalhar fora, buscar seu sucesso, fosse feminismo. Não é bem por aí. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é lógico que uma mulher segura, pela cultura que a gente foi criada, ela vai balançar um relacionamento. E isso também aconteceu comigo. Porque, automaticamente, parece que você pode tomar qualquer decisão. Então, não é mais no controle que está o fator de que o casamento vai durar para sempre. É no amor. Prestar atenção? Por que uma mulher segura sacode um relacionamento? Porque o homem percebe que não é mais no controle das coisas que está fundamentada a relação. É no amor. Então, ele perde o controle dessa mulher. Então, aí que o casamento fica bom, porque daí é no amor. Aí, cara, esse cara tem que te amar. Tem que valer a pena esta relação. Essa relação tem que ser, tem que ser muito boa. E aí, muitos homens não se garantem também. Muitos têm dúvida, porque também são inseguros com a sua capacidade de amar. Mas tudo que uma mulher quer em uma pessoa, em um homem, é a segurança do amor. Não é a segurança financeira, é a segurança do amor. Ela quer viver um grande amor. Não estou dizendo que você vai viver um grande amor debaixo de um barraco passando fome. Não é isso. Tudo é importante. Agora, eu não vejo que a independência, a segurança, uma mulher poderosa, ela compete com o marido. Não, ela soma. Ela agrega. Quando o marido é seguro e a mulher é segura, vai longe. Esse casal vai longe. Quando os dois são bons. Ele não tem nenhum doente. O que é doente? Frágil por sua insegurança, por suas próprias inseguranças. Às vezes eu chego assim e falo pro meu marido: tô cansada de viajar, eu acho que eu preciso ficar mais em casa, cuidar mais de você, né? Poxa, eu imagino que você deva chegar em casa cansado e querer o jantar. Eu falei assim, não, mas você tem que pensar na sua vida profissional. Que lindo. Né? Ele falou, assim como eu tenho os meus desafios, você tem os seus desafios também. E agora você tá na idade de produzir. Então, vai lá, vamos aguentar, vamos fazer, vamos construir. Né? E sabe, Lívia, tem me dado medo. Eu tô com medo de ganhar dinheiro. Juro por Deus que eu tô com medo. Por quê? Tem um lance aí que fala o seguinte, né? Que, tipo, quem tem que pagar
Quem tem que bancar a casa é o homem, porque senão a mulher, se ela fizer isso, ela vira um macho da casa. Não é assim que tá falando aí nas redes sociais? Então... Ai, que merda, viu? Que merda, né? Ter que aguentar essa molecada que nem troca as fraldas ainda vem falar essas merdas, né? Sim. Pô, faz 30 anos de casado, depois você vem me falar alguma coisa sobre relacionamento e vem falar de feminismo pra mim. Pô, vem debater feminismo comigo que aí a coisa vai pegar feio aqui o negócio. Meu, então eu tô com medo de ganhar dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro e quiser, né? Quiser pagar as contas da minha casa, então eu vou ser feminista. Se eu quiser. Outra coisa, e se por acaso eu como mulher, não é o caso hoje da minha vida, da minha realidade, mas se por acaso eu me torno uma mega milionária, porque a minha habilidade profissional, ela é bem remunerada, e o meu marido, ele é bom, ganha dinheiro, mas eu sou superior a ele. Eu vou ter que jogar dinheiro fora para não ser feminista, é isso? Ter que jogar meu dinheiro fora, porque eu não posso pagar o que eu quiser, pagar o jantar, pagar as despesas da casa, pagar... Não, sabe? É isso que eu penso, de fato, sobre tudo que tá rolando. Eu acredito que, sabe, tudo que é rótulo, assim, é descabível colocar. Eu acredito que é um consenso, né? E para quem tá assistindo, para quem tá nos ouvindo e talvez, já que a gente tá falando de relacionamento, tá passando por um relacionamento tóxico. A gente sabe que hoje em dia tem muitas mulheres de grandes níveis passando por relacionamentos tóxicos. Quando saber dar um basta? No relacionamento tóxico. Como dar um basta, né, num relacionamento tóxico? Primeiro, você precisa entender que ele é tóxico porque ele está divergente com as suas necessidades, com aquilo que você pensa, então ele te faz mal. Ele está muito diferente daquilo que você acredita ser uma vida ótima, sabe? Porque antes de viver em relacionamento, você tem um relacionamento com você, do que é importante para você na vida. E talvez ele seja tóxico porque, de alguma maneira, ele te coloca em uma posição, em uma situação que não te permite ser você mesma. Então, é como se você estivesse abrindo mão de ser você, das suas ideias, da sua opinião, do que você acredita, do que você deseja, das suas próprias necessidades, porque aquela opinião do outro é mais forte. E aí você se submete, talvez porque você esteja com medo de perder aquela pessoa, ou você tem preconceito do que pode te acontecer caso você se separe, ou você tenha medo do que essa pessoa possa vir a fazer para você caso você decida se separar. Então você vive num relacionamento tóxico. Então, para você se libertar de um relacionamento tóxico, existem 2 caminhos. Você busca alinhar o que está faltando, busca alinhar o que te faz mal, e aí essa outra parte, ela evolui, né? Você constrói uma evolução, às vezes são poucas coisas, mas são coisas importantes para você, você precisa alinhar, e isso pode acontecer no casamento diversas vezes, porque nós mudamos. Então, diversas vezes eu fui alinhando o que não estava bom no meu casamento, mas a outra parte, ela vem junto. Você consegue, a pessoa, ela evolui junto com você, né? Então, ela constrói junto com você. Ou você toma a decisão realmente de se desconectar dessa pessoa. Não é separar, é desconectar emocionalmente dessa pessoa, é desvincular. Separar é só um ato, mas muitas pessoas se separam e emocionalmente ficam presas naquele relacionamento. Então, a relação continua tóxica, né? Então, você precisa tomar a decisão de se desconectar daquele relacionamento que te faz mal. E aí, como fazer isso vai depender de que situações você está vivendo, de que medos você está vivendo e de que coisas você precisa fazer de fato para garantir sua segurança em termos desse relacionamento. Fato é que toda mulher, toda pessoa, homem ou mulher, tem a capacidade genuína de sobreviver sozinho. Com certeza. Né? E já que a gente tá falando de relacionamento, uma coisa que atrapalha um pouco é a timidez, não é? Oportunidades, situações, atrapalha bastante. A timidez é um dos pontos mais importantes
Porque quando uma pessoa é tímida, né, ou ela se julga tímida, em muitos casos ela não consegue criar fortes vínculos nos relacionamentos. Em alguns relacionamentos, ela consegue, né? Ela consegue sim criar vínculo, e ela consegue criar vínculo porque ela consegue expressar sua verdade. Uhum. E quando ela tem esse viés, né, do extremo da timidez, isso significa que ela não consegue expressar tão facilmente aquilo que ela acredita sobre as coisas. Então, isso faz com que as pessoas a vejam como uma pessoa imprevisível. Porque imagina, ela não manifesta, uma pessoa tímida raramente manifesta a sua opinião em qualquer lugar ou mediante qualquer situação. Então, imagina as pessoas que convivem com essa pessoa que não manifesta o que pensa. Elas também têm dúvida. Uhum. Do que pensa essa pessoa, se ela está gostando ou não, se ela concorda ou não, qual será o provável comportamento ou decisão dela mediante o grupo ou o que se falou na reunião, por exemplo. Então, automaticamente, as pessoas preferem não contar com o tímido, porque ele não consegue transmitir o que verdadeiramente ele pensa, ele tem medo de transmitir. Só que do outro lado do relacionamento, eu tenho medo de uma pessoa que não transmite a sua própria verdade. Então, ser agressivo e ser tímido, talvez, eu não sei qual dos dois seja pior, que são os dois extremos. Verdade. Então, o tímido tem que cuidar porque talvez ele não consiga aprofundar as relações, não consiga transmitir a sua verdade e ele acaba sendo julgado por aquilo que ele não disse. Uhum. Preste atenção. O tímido, o maior medo dele é ser julgado quando ele for falar. Só que ele vai ser julgado ao não falar também. Só que quando ele fala, ele é julgado pelo que ele fala. Quando ele não fala, ele é julgado pelo que as pessoas imaginam que ele falasse, o que ele falaria. Que é pior. Que é pior. Então, o tímido, quando ele começa a perceber que essa estratégia comportamental de não manifestar a sua opinião é pior do que manifestar, ele consegue falar, porque automaticamente não tem problema de fala. Uhum. Ele não tem problema de fala especificamente. É um problema comportamental reservado, onde eu não me arrisco tão facilmente em colocar minhas opiniões. E qual Né? que seria a dica de ouro para quem é tímido e sofre com isso, principalmente no meio corporativo, né, Veri? Igual você deu o exemplo, é complicado. Às vezes você deixa de mostrar o seu potencial que está ali escondido, às vezes por simples timidez. Eu mesmo, para poder ser locutora, eu tirei um pouco da minha timidez. Eu sempre fui muito tímida. Tudo por uma questão cultural até, né, de muitas cobranças, e você vai se sentindo incapaz e tudo mais, e vai aumentando a timidez, né? Mas eu tive que, não, é meu sonho, eu vou realizar, em custe o que custar. E deixei minha timidez de lado e comecei. E eu vi assim que eu só ganhei pontos com isso, né? Porque é igual você falou, você vai ser de toda forma, mas antes de você ser julgado ou as pessoas comentar pelo aquilo que você falou, o que elas acham o que você não fez ou fez, né? Uhum. Eu falo que todo tímido tem um inimigo imaginário. E o nome desse inimigo imaginário é julgamento dos outros. Então, enquanto a pessoa que se diz tímida não aprender a vencer o seu inimigo imaginário, que é o julgamento que os outros fariam, que na verdade não é um julgamento que o outro, é que ele mesmo faz de si, não é sobre o outro que o outro vai dizer, é o que ele tem medo que as pessoas descubram sobre o que ele acha sobre si. Uhum. Esse é o grande desafio do tímido. Então, não existe uma outra fórmula secreta para quem é tímido do que se permitir e avaliar riscos. Para você desbloquear qualquer comportamento negativo, avalie o risco desse comportamento. E só que o tímido, ele só avalia o risco de falar, ele não avalia o risco de não falar. Só que talvez o risco de você não falar é muito maior para sua vida do que você falar.
Então, né? Ou, por exemplo, ele tem medo da represália, ele tem medo do julgamento, medo da represália, porque talvez em algum momento da vida dele, quando ele foi dar uma opinião, por exemplo, ele sofreu uma represália numa reunião. Ou então ele foi demitido por conta de ter se posicionado. Automaticamente ele criou esse estereótipo que não deve falar. No entanto, as situações e pessoas, elas não precisam se repetir na sua vida. Então, esse padrão, ele precisa se romper. E como que a gente rompe um padrão? Fazendo um esforço contrário. A gente tem que se tornar amigo dos nossos medos, amigo das nossas limitações, criar intimidade com as nossas limitações. Se aproximar dessa limitação. Ah, eu tenho medo de falar? Pois na próxima reunião eu vou falar 3 vezes. Sabe, você precisa pegar aquele seu inimigo imaginário e tirar ele da cabeça e colocar ele no bolso. E dizer a ele, ó, você fica aqui no bolso por um tempo, quando eu quiser, eu coloco você de novo no jogo. Sabe, é como um tabuleiro de xadrez. Você pode jogar com você mesmo. Você tem 20, 30, 40 formas e estratégias de atuar. Tira um pouco a timidez, tira a estratégia tímida de canto, experimenta outras estratégias que também existem dentro de você e vê qual faz sentido. Essa é a maior inteligência humana. Para cada situação, escolha melhor suas estratégias de jogo, seus comportamentos, suas palavras, suas interpretações, né, suas ações, seus hábitos. Esse que é o legal do ser humano. Você não precisa fazer tudo sempre. O problema do ser humano é o sempre. Verdade. Eu sempre sou tímido. De vez em quando vale a pena você ficar quieto mesmo. Né? A questão é saber quando, né? Agora, o grande problema do tímido, qual que é a diferença da timidez e da introspecção, por exemplo, né? Tem pessoas que são mais reservadas, né? Porque, olha só, existem 2 extremos. A pessoa que fala sem pensar e a pessoa que pensa muito e não fala. Percebe? Então, vamos lá. Qual que é o problema da timidez? Ó, grava isso. O problema da timidez é o seguinte, ele é um problema de extremo que a gente fala. E a gente tem 2 extremos, ó. A pessoa que fala sem pensar e a pessoa que pensa muito e não fala. São 2 extremos. Qual que é o certo? É o caminho do meio. Qual que é o caminho do meio? O caminho que você pensa e expressa aquilo que, na sua visão, é pertinente. Só que o tímido, ele morre de medo de ser aquele que fala sem pensar. Então ele fica pensando. Ele pensa tanto que ele cansou de pensar e ele resolve não falar porque ele já chegou nas próprias conclusões pensando e acha que não vale a pena muitas vezes. Só que daí ele não se posiciona, né? Então é importante ele encontrar esse caminho do meio e esse é o problema da timidez, é você querer falar e não conseguir. Tá aí. Você é tímido? Conta aqui pra gente no nosso chat ao vivo. A gente tá falando hoje sobre relacionamentos em mais um episódio do nosso podcast Maria Rica. Já estamos chegando ao final, mas ainda a gente vai abordar alguns assuntos. Mas não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais. Vai lá, coloca Veridiana Cavalieri. Tanto aqui no Instagram, você já se inscreve, ativa o sininho pra sempre receber os nossos conteúdos. Indica pra alguém, compartilha. E no Instagram também coloca lá Veridiana Cavalieri e já segue para poder compartilhar os nossos conteúdos. Veri, a primeira coisa que as pessoas precisam fazer para restaurar uma relação? Bom, para você restaurar uma relação, existem 3 princípios básicos, né? O primeiro é alinhar o sistema de significado. O segundo é melhorar a qualidade das interações. E depois buscar a evolução pessoal. Então, são 3 pontos importantes. São 3 fatores para você restaurar um relacionamento, seja pessoal ou profissional. Existem 3 fatores determinantes, né? O primeiro é melhorar, dar mais clareza ao sistema de significado, melhorar as interações e, em terceiro ponto, a evolução pessoal. Por quê? Porque se existem valores e interesses compartilhados, se vocês estão indo para o mesmo caminho, existe um jogo bem alinhado com valores compartilháveis, aceitos por ambas as partes, a partir daí o que pode dar problema? 2 outras coisas. A interação, que está relacionada aos padrões comportamentais,
que nós temos mediante as relações. Então, promover relações mais positivas, começar a observar na quantidade de interações que você tem com as pessoas, o quanto elas são positivas e o quanto elas são negativas. Por exemplo, às vezes um líder chega na empresa, antes de dar bom dia, ele fala: por que não lhe recolheram o jornal? Ele já teve uma interação negativa. Uhum. Às vezes um líder, ele só fala com as pessoas quando ele tem uma reclamação a fazer. Ele não gerou nenhuma conexão positiva. Ele não tira um tempo para tomar um café, ele não tira um tempo para elogiar, ele não tira um tempo para apreciar nada, ele não constrói relações, interações positivas. É como se ele só estivesse debitando nessa conta bancária. Ele não está fazendo os créditos. Então, o relacionamento é como uma conta bancária. Você tem que creditar e debitar aos poucos. Existe uma conta, né, nesse nível de interações. Uma conta de um relacionamento saudável é que 11 interações positivas para 3 negativas. É como se você precisasse merecer o fato de poder fazer uma interação negativa. Uhum. Então, de vez em quando, vai dar um enrosco. Mas você tem tantos créditos de situações positivas com aquela pessoa que aquele enrosquinho que deu, ela deixa de lado. Né? Uhum. E terceiro ponto que muitas vezes o casal ou as pessoas elas não conseguem fazer é entender que elas vão precisar alinhar valores e evoluir o tempo todo para estar sempre no mesmo nível. Então, o que a gente muito vê acontecer, por exemplo, o homem trabalha fora, na empresa, conversa com pessoas, fala sobre negócios, lê jornal, está antenado com informações, interações, negócios. Então, ele tem uma rede de evolução, porque ele se obriga também, né? Conversa com colaborador, com funcionários, vê a realidade da vida, pessoas passando dificuldade, né? Ele ajuda as pessoas para lá e para cá. E não há um contraponto, Lívia. A mulher está em casa, não tem problema ela estar em casa, só que ela não tem o mesmo nível de interações, de visão, mesmo porque o ambiente dela é menor, né? E às vezes ela tem dificuldade de acompanhar essa evolução, essa visão de mundo que o marido tem. E aí começam os conflitos. Então, quando a gente fala de restaurar, os dois têm que estar extremamente no mesmo nível, andando no mesmo nível. Entende? A mulher tem que acompanhar de alguma forma, o homem também acompanhar de alguma forma a evolução. O que é muito comum? A gente vê hoje, Lívia, a gente vê nos treinamentos de desenvolvimento pessoal, 90% mulheres. E onde ficaram os homens? Em casa, tomando pinga, indo para bar, jogando. Observa quando você está num lugar, por exemplo, beach tênis. Quanto temos de mulher, quanto de homem. Né? Na academia, é só você observar, mas muito mais mulheres do que homem. Então, uma das partes começa a evoluir e a outra começa a ficar. Então, a gente precisa alinhar com essa pessoa. A evolução tem que ser dos dois, tem que andar junto. Porque senão começa a não funcionar, não dar certo. Porque as visões de mundo começam a ficar muito divergentes. E aí todo tempo você tem uma divergência, uma divergência, uma divergência. Então a mulher, por exemplo, muito conectada com educação, com um monte de coisa, acompanha os filhos na escola, vai nas reuniões e tal, estuda e tal, lê muito. E o marido atrasado. Começam as divergências. Verdade. Já que a gente está falando de restaurar a relação, de construir relação, para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando e tem dificuldade em trabalhar em equipe, quais serão as 3 dicas ouros, assim, fundamentais? Bom, uma equipe se sustenta, primeiramente, com valores e interesses alinhados, com um conjunto de regras claras, porque senão não funciona. E terceiro, com uma qualidade de relação, de conexões de extrema qualidade e respeito. Então, esses 3 elementos definem um time de alta performance. Um técnico com uma equipe maravilhosa tem valores e uma busca, um ideal, eles sabem o que querem. Segundo ponto, existe um conjunto de regras que todos respeitam.
Porque lembra, o problema está na divergência, na divergência de regras. E o tempo todo, por exemplo, se você colocar um monte de crianças de 4, 5 anos jogar futebol sem regras, vira uma bagunça. E é exatamente o que acontece no time. Então, um time é um jogo adulto, onde tem que estar claras as regras, porque a evolução vai fazendo com que as pessoas pensem diferente mesmo. Então, se não tem claras as regras, começa a gerar muito conflito. Aí o foco muda para o conflito ao invés de focar na performance. Valores e interesses, regras claras de trabalho, de funcionamento, de comportamento, tudo muito claro e muito justo, claro para todo mundo e justo. E, em última instância, ensinar as pessoas a se relacionar, a falar de forma positiva e não agressiva, Lívia. Existem milhares de formas de você falar para uma pessoa que aquilo que ela está fazendo não é certo. Você não precisa menosprezar o outro para valorizar o que você pensa. Sabe, ensinar as pessoas a criar conexões, interações respeitosas, amáveis, um ambiente de relacionamento prazeroso. Existem milhares de formas, então, a aprender a ter uma comunicação não violenta, né? Uma comunicação positiva. Esses são os 3 elementos. Porque aí a performance é consequência. Aí o time dá certo. E já que a gente está falando de comunicação não violenta, está falando de dica ouro, como fazer uma crítica negativa de forma positiva? Perfeito. Quando a gente quer fazer uma crítica negativa de forma positiva, na verdade, essa é a principal dúvida de um líder. Como que eu comunico, eu faço uma crítica de um comportamento ruim, mas sem ofender a outra pessoa, né? Então, a primeira regra, para falar, para pontuar para o outro o que ele não fez bem, você não precisa humilhar essa pessoa. E você humilha essa pessoa, ou você gera emoções negativas, ou você, digamos que de forma psicológica, você violenta a pessoa quando você parte para o julgamento, o rótulo e a identidade. Então, sempre é o comportamento ou a ação que precisa ser melhorado. Nunca é sobre a identidade da pessoa. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um colaborador que fatalmente 3 vezes na semana ele chega atrasado. É muito comum essa pergunta. E aí, como que eu falo para ele de forma assertiva para resolver este problema de fato de forma positiva, Veri? Muitos líderes chegariam e falariam assim, você é muito irresponsável, assim não dá. É complicado, você chega a ser atrasado toda semana, você não cumpre com seus papéis, Você é atrasado, você é irresponsável, você não cumpre com seus papéis. O jeito que o líder fala. O que é uma comunicação positiva? A comunicação onde você foca no que precisa ser feito das próximas vezes. Você foca na construção do alinhamento, do tipo, olha, eu preciso que, para que nós continuemos a nossa relação saudável de trabalho, você chegue pontualmente. Como nós podemos fazer? O que podemos nos comprometer? Como ajustar isso? Então, eu não fico perguntando por que ele faz. Eu vou questionar o que vamos fazer. O que precisa ser feito? O que precisa ser entendido? O que precisa ser aprendido? Eu vou construir sempre o futuro e nunca usar, jamais, isso você não faz. Jamais julgar a identidade do indivíduo pelo comportamento que ele tem. É essa a base do problema quando a gente quer comunicar a alguém. E não fica perguntando muito por que ele faz o que ele faz. Parte do princípio de, aqui nós prezamos, nós gostamos do teu trabalho, nós temos uma ótima relação profissional. Agora, a partir de agora, nós precisamos alinhar este ponto. O que fazemos? Como fazemos? Então, focar mais no que precisa ser feito a partir de agora, do querer saber o porquê que ele age dessa forma que ele age e também não julgar a identidade da pessoa, não colocar rótulos e não ofender a identidade dela. E com tudo isso que a gente viu hoje, Veri,
quem que no final paga as contas? Você tá falando relacionamento marido e mulher? Deve ser também. No geral. No geral, as pessoas estão falando muito sobre isso, né? Quem paga a conta, né? Quem paga a conta? Eu imagino que, particularmente, eu não gosto de colocar rótulos e nem de generalizações. Eu acredito que, a partir do momento que um casal, né, duas pessoas, eles se casam, uma das coisas que eu aprendi é que não existe meu e dele, tudo passa a ser nosso. Sim. Então, de alguma maneira, eu contribuo com a minha casa e ele também, com tudo. Então, tudo é muito compartilhado. Para mim, isso é unidade, né? Então, existem fases, por exemplo, que o homem ele vai estar mais empenhado, porque talvez a mulher e o marido eles tomaram a decisão de que a mulher pode ficar em casa com os filhos em um determinado período, então ela financeiramente vai estar limitada. Então, é inteligente que o homem e a mulher, ao tomar essa decisão, o homem acaba pagando as contas. Agora, em outro momento, a mulher está bem, está indo bem, se ela quiser pagar as férias, se ela quiser pagar o que ela quiser, se ela quiser comprar o carro da família, qual que é o problema? Qual que é o problema da mulher comprar o carro da família? Com o dinheiro que ela ganha. Qual que é o problema da mulher que é bem-sucedida ajudar a pagar a faculdade dos filhos? Eu não estou falando só do restaurante, não. Restaurante é a coisa mais básica que existe, né? Eu estou falando de uma vida em comum. Da escola, né? Da escola e tudo mais. Do compartilhar, sem essa pressão do ter que, né? Muitos casos a gente vê isso, né? Que algumas mulheres, por exemplo, a mulher pode ter um negócio. Por exemplo, ela tem uma marca de roupa. E o marido tem uma sorveteria, né? Ambos são bem-sucedidos, mas de repente a marca de roupa da mulher deu certo, né? Começa a ir mais longe, porque talvez nas habilidades dela se encaixou aquilo para ela, é um momento, é oportunidade. Aí o marido vai ficar triste por isso? Até mesmo porque a união é para ser alicerce, né? Então um segura o outro, né? Ou o marido vai se sentir diminuído, Não. Ou ela vai se sentir culpada porque ela é melhor financeiramente que o marido. Eu acredito que a parte financeira ela é só um elemento desse relacionamento, um ponto a ser alinhado. Mas o que é mais importante é a relação que existe na casa, dentro da casa. E aí é uma questão muito individual de cada um. Entendi. A gente recebe muitas perguntas, né, lá nas redes sociais, da Antifraca. E eu fiquei sabendo que você recebeu uma pergunta essa semana sobre: você ajuda a transformar minha vida? Sim. Vamos responder a esse nosso seguidor? Sim, eu recebi essa pergunta do tipo: você me ajuda a transformar minha vida? E eu mandei uma resposta e disse sim, né? E ele me disse por onde começar, né? E, na verdade, a transformação da vida, eu julgo ser muito importante começar pelo dia da sua morte. A escola da minha filha e a minha casa, entre a minha casa e a escola da minha filha fica o cemitério. Então, há 3 anos eu passo pelo cemitério. Todas as tardes que eu for buscar minha filha, eu vou passar pelo cemitério e aí eu vou buscar minha filha. E há um tempo atrás, numa dessas idas que eu estava indo buscar minha filha, passando pelo cemitério, tinha um cortejo, né? E esse cortejo estava indo e eu tinha que podar esse cortejo, né, para poder ir mais rápido e tal. E naquele dia eu tinha passado tantas vezes por tantos cortejos, mas naquele dia me deu esse momento de reflexão. E aí eu passei o cortejo e eu olhei pelo retrovisor assim, e aí
eu percebi o carro, né? O carro da funerária, com o motorista sozinho, levando a pessoa para a sua última viagem. Falei, nossa, ele está levando, né, a pessoa para a última viagem dela, né? Falei, como que será que aquela pessoa está lá dentro, né? Porque é ela e ela. Literalmente, tudo ficou para trás, né? Falei, gente, será que quando a gente estiver lá nesse momento, só você e o cara da funerária te puxando, né? Só você e ele, você tá lá, só você e ele. Será que você tem alguma sensação naquele momento, né? Será que você tem alguma sensação? Você tá só você e aquele cara da funerária ali levando você ali. Tudo ficou para trás, tá ficando tudo para trás. A cada passo, né? A cada instante que aquele carro anda, tá ficando mais, tudo tá ficando para trás. E eu pensei, será que existe alguma sensação? Será que mesmo ali nós vamos ter algum tipo de sensação? E eu pensei, bom, talvez sim, talvez não. Mas fato é que eu pensei naquele dia, se existir algum tipo de sensação, qual é a sensação que eu quero ter? Quando todo mundo ficar para trás, quando eu ficar naquele silêncio vazio, quando eu ficar deitadinha lá, quando todo mundo sair de cabeça baixa, cada um vai cuidar dos seus afazeres, cada um vai cuidar da sua vida, seus filhos talvez estejam saindo chorando, alguns de cabeça baixa, outros não, as pétalas começam a murchar ali em cima daquela lápide e você ficou ali sozinha. Naquele momento é você com você mesmo. Se existir algum tipo de sensação naquele momento, você precisa saber qual é essa sensação que você quer ter. Porque ali é você com você mesmo. E eu falo que é nessa sensação que você deve construir os pilares da transformação da sua vida. O que você quer sentir por você lá, quando você estiver nesse momento? Orgulho? Você quer ter mesmo a sensação do tipo, meu cara, valeu a pena, eu amei, eu vivi, Frank Sinatra fala isso, né? Eu vivi tudo, eu andei por todas as rodovias que eu queria, eu fiz tudo, eu comi mais do que eu aguentava mastigar, mas eu fiz tudo que eu queria, né? Qual que é a sensação que eu quero ter ali? Sozinha no meu mundo. E é através dessa sensação que você constrói sua vida e começa a construir um plano para viver isso que vai te dar essa sensação. E como a gente falou bem no começo, talvez seja muito mais simples do que a gente imagina. Talvez seja perdoar pai, mãe, amar, viver no momento presente com as pessoas que você ama. Talvez seja conhecer lugares que você acha incrível. Eu não sei o que é. Mas a única coisa, por onde você começa essa transformação, é pensando como será o último dia da sua vida. A maturidade chega quando a gente começa a perceber que nós temos sim o último dia. E é nesse último dia que você vai estabelecer o que é relevante para você. Porque ali você não vai poder dizer, você vai estar preso ali, né? Você vai poder dizer, eu não pude porque o meu marido. Eu não pude porque o meu filho. Eu não pude, eu sempre quis, mas eu não pude porque meus pais. A culpa de eu não ter vivido foi independente de quem é a culpa, tu não viveu. Então comece a transformação da sua vida pelo dia da sua partida. Forte, né? Não é? É. É isso que eu queria falar para essa pessoa, né? E falou para mim também, eu acho que para todos que estão ouvindo, que estão, né, acompanhando, muito forte, e é uma bela reflexão. Nunca pensei por esse lado e realmente, no fim, é nós e nós, né? No fim, então, nós e nós. faça o bem sempre, o seu melhor, né? Eu tava pensando nisso nessa semana. Às vezes a gente reclama tanta coisinha besta, né? Por que nossa, acabou a gasolina e eu não pensei antes em abastecer.
Que bom que você tem um carro para abastecer. Tem tanta gente, no mesmo momento que você tá reclamando, tem gente lutando contra a vida, né? Para ter a vida. Tem gente aí na beira da morte, tem gente aí tendo tantos problemas maiores e a gente, às vezes, reclamando por coisas fúteis, né? E é essa mensagem que a gente deixa. Sobre os relacionamentos. Né? Sobre relacionamentos, né? Inclusive, Lívia, se a gente pensar nisso sobre os relacionamentos, né? Fazendo um adendo, isso também já foi me perguntado e foi uma das melhores perguntas que me fizeram, né? Quem serão as pessoas que estarão ali? Porque você foi importante para elas. Verdade. Quando as luzes se apagarem, quando tudo acabar, quem são as pessoas que vão estar ali porque você foi importante para elas, porque você teve um relacionamento com elas? E isso talvez você não veja, né? Mas vai ficar para os seus filhos, né? Sim. Vai ficar para os seus filhos, esse momento vai ficar para os seus filhos, né? E assim a gente encerra. Obrigado por mais um bate-papo, né? No finalzinho você acabou com tudo aqui. Mas é sempre bom estar aqui todos os sábados com você, tá? Que você possa compartilhar esse episódio com aquela pessoa que precisa saber um pouquinho mais, precisa se relacionar melhor, né? Que precisa dessa palavra, precisa desse conhecimento. Compartilhe, segue a gente lá nas redes sociais, Veridiana Cavalieri, e continue com a gente todos os sábados aqui às 11h11 no horário de Mato Grosso, ao 12h11 no horário de Brasília. Amém, amém. Vamos que vamos, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, até mais.